Temperos de Cinema, especial Cinema Brasileiro. Continuando a nossa série, estamos aqui no estúdio com o Beto Brant, cineasta, diretor, roteirista, jundiaiense, e que ainda está sempre lembrando dos temperos nos filmes dele. Vocês já perceberam que ele sempre cita ali o temperinho que tem aquele filme. A gastronomia continua por conta da Viva Cozinha. Beto, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente. É um prazer, Fátima. Hoje nós vamos comentar o filme Crime Delicado. Esse filme tem a direção do Beto Brant, ele é também baseado na adaptação de um livro. Ele conta a história do Antônio, que é um crítico de teatro muito sério, muito respeitado, e que num momento da vida dele ele conhece a Inês. A Inês é uma pessoa livre, de espírito livre, sensual. Ela é uma pessoa assim que vive de uma forma bem diferente do Antônio. E ela é musa de um pintor mais velho. Ela é uma pessoa que tem uma deficiência física, mas ela é muito bonita, muito sensual. E ela desperta uma paixão que vai ter desfechos muito interessantes entre ela e o Antônio. Beto, conta pra gente sobre esse filme, que ele é tão delicado, assim como o nome dele, e ao mesmo tempo tão emblemático, né? Então, esse filme me foi proposto, né, pelo Marco Rica. Nós tínhamos feito O Invasor e nos demos muito bem no set, ficamos amigos e tal, e ele chegou com essa proposta de adaptar um livro do escritor carioca chamado Sérgio Santana, né? Que tem um texto bem elaborado, né, um machadiano, com parágrafos longos, descritivos e tal, o que faz com que a escritura do Sérgio seja muito descritiva de estados psicológicos, né, de coisas que estão por trás da cena. Ele começa a estabelecer raciocínios por trás daquela ação. Sim. Né? E é muito difícil adaptar. Com certeza é muito difícil. É uma adaptação que sim, tem o espírito central do livro, mas que tem uma liberdade muito grande em recriação das cenas, em transformar aquilo que é uma descrição psicológica em ação, né? O filme, no caso do filme, no livro, a personagem ela tem uma leve defeito no andar da perna, né? Que a gente popularmente fala que é coxa, mas não sei se é politicamente incorreto falar ou não, mas esse defeito do corpo, né? Ele é muito sutil e que é muito bem descrito pelo Sérgio. Visualmente, essa sutileza não é tão expressiva. Naquele momento, conversando com Susana Schild, que é uma crítica de teatro, de cinema, ela me contou da Lilian Taublib, que é uma menina lá do Rio, que na ocasião é estudante de Direito, adora poesia, escreve muito poesia, e que tinha realmente um problema sério que ela teve na perna, com 13 anos, e teve que amputar a perna. E ela vivia com uma prótese, né? A atriz, né, vivia com uma prótese. Eu fui lá no Rio, conheci ela, me encantei, né, e trouxe ela para o filme. O personagem do pintor, né, na ocasião, Marçal me apresentou Felipe Ehrenberg, que era um grande artista mexicano que estava morando como adido cultural do México no Brasil. E sua mulher, que aparece no filme também rapidamente, é uma cozinheira atrevida, né, que tinha um paladar na casa dela. Recebiam os artistas mexicanos no Brasil, na casa do adido cultural. E ela era cozinheira, com uma grande conhecimento sobre literatura brasileira, né, que a formação dela é em letras, jornalismo. Então, o que acontece? A gente construiu essa história com um personagem, o Marco Rica, que me propôs, e eu chamei duas pessoas reais. Sim. Sim. Inês Lilian, com o problema físico dela, né, traumático,
uma coisa assim que diminuía ela, né? Que ela fica muito... Tem um momento que o Sérgio escreve numa carta, que Antônio escreve para ela, que daquele que te quer inteira. Né? Então a Lília chorou na hora que ela leu essa carta, porque era tudo que ela queria que não fosse uma falta, que as pessoas olhassem ela como na sua integridade. Assim, eu sou assim, eu sou inteira assim, né? Então o que acontece? O Marco atuou com uma mulher que tem isso, que tem uma sensibilidade forte para poesia, para tudo, para cantar, para dançar, inclusive. Ela dançava com as muletas. Ela tem uma cena no filme que ela dança com as muletas. E eu propus ao Felipe Ehrenberg que fizesse um padedê, como ele era uma sequência de quadros que ele fez, que ele se coloca dentro da história da pintura. O pintor sempre teve uma distância da modelo nua, que é quase um gênero da pintura, a questão da pintura do nu, tanto masculino ou feminino, que começou os pintores mais homens, e hoje em dia tem mulheres que pintam homens, ou mulheres mesmo, né? E a coisa mudou o mundo, mas de acordo com a história da pintura, o pintor vai se aproximando, né? Vai diminuindo essa distância, mas certamente há uma relação de poder, né? O pintor que comanda a nudez, que fica assim, para assim e tal, é uma, né? A pessoa, o modelo está vulnerável. E ele queria se colocar, para quebrar essa relação de poder, ele quis se pôr tão vulnerável quanto a modelo. Então ele se coloca, ele se trança com a mulher, como se fosse uma insinuação de uma posição erótica, e pinta, se olha o seu ponto de vista e pinta, né? E se coloca tão vulnerável. Pois então, eu propus para ele que ele fizesse esse mesmo tipo de pintura que ele estava fazendo uma série com a Lília. Então estabeleci um jogo real de pintura entre os dois. Começamos a filmagem com isso, né? E o Marco Rica, que é o cara que tem essa cabeça machadiana do Sérgio Santana, teve que atuar com isso. E o filme ficou muito vivo, a construção dele ficou muito viva, porque havia uma ideia de filme, uma linha narrativa que envolvia esses três personagens. Sim. Né? O Maurício Paroni de Castro, que é um dramaturgo, diretor da escola de SP, né, de São Paulo, de teatro, morou muito tempo na Itália, trabalhou com grandes diretores de teatro, me ajudou na concepção de algumas peças e nas críticas que o Antônio Martins faz sobre os espetáculos, né? Isso eu achei muito interessante, que você via uma cena e depois você via ele escrevendo a crítica, né? Quem escreve essa crítica, na verdade, é o Maurício Paroni. O roteiro tem muitas pessoas, o próprio Walter Carvalho, que é o fotógrafo, que é um cara muito inteligente, né? Walter Carvalho, que é diretor, hoje é diretor, mas naquela época ele estava mais como fotógrafo só. Hoje ele é os dois. Então ele também deu seus pitacos no roteiro, né? O Marçal entrou, o Marco Rica e eu, eram 5, né? E tudo foi se construindo e tudo era vivo, né? O fato que é um jogo muito interessante que se dá, e até chega a uma cena de tribunal, né? Sim. Chega uma cena de tribunal, que também é outro gênero do cinema, é o filme de tribunal. Eu fiz meu filme de tribunal, Fátima. E aí o que eu queria falar para você do tempero, que tem no começo do filme, quando o personagem, o Antônio, conhece Inês, ele está num bar ali na Santa Cecília, em São Paulo, e ele vê ela conversando com amigos. Sim. Né? Num bar, tipo, como se ela fosse artista, né? Final de noite, depois de ter trabalhado, grupo de teatro, aquela coisa, estão no bar ali, né? Baixando a bola, tomando uma cervejinha, comendo alguma coisa e tal, e o Antônio Martins, aquele solitário, né? Aquele cara que intelectual, cerebral, né? Que isso o filme coloca muito, um cara que é extremamente intelectual e que tem o corpo inábil, né? Ele não tem aptidão para o corpo dele se expressa mal, né? Apesar dele se expressar tão bem com palavra, texto. Com texto, E isso que é interessante do filme, o corpo versus a mente ali.
E aí, no momento que ele tá olhando ela, que ele percebe ela e tal, que ela cruza o olhar com ela, ele tá com o sanduíche, ele dá uma mordida gigante, assim, mostrando todo o desejo que ele tem, carnal, por essa menina. Realmente, sempre tem um tempero, né? Não, esse filme, eu achei assim, ele trata de temas difíceis, fortes, né? Ele fala de estupro, tem a questão dela ser uma pessoa que tem um problema físico, mas assim, para mim, ele me pareceu como um filme leve, por causa da arte que é muito forte, tanto o artista com os quadros, como o teatro, que em várias sequências ele entra ali para explicar talvez um pouco do personagem do Marco Rica, né? Então, eu achei isso que dá uma leveza no filme. As peças todas falam dessa questão do corpo, né? Do direito de um sobre o corpo do outro, da linguagem do corpo, da suspeição, da traição, né? São 3 espetáculos que aparecem no filme, todos têm esse tema na dramaturgia, dessa pequena fragmento de peça que é encenada dentro do filme. E é um filme também que ele tem a cara de São Paulo, né? Porque ele foi filmado lá, mas é assim, mesmo que você não conheça o lugar, mas você sabe que aquilo está acontecendo em São Paulo. E é um filme não tem cenas externas, né? O filme é todo internas, né? Agora, Fábio, eu queria comentar um negócio que é o seguinte, a Lilian, quando terminou o filme, ela abriu mão da prótese, porque a prótese que ela usava na perna, né? Que acontece isso no filme, na cena. Porque a prótese dela não era uma prótese que dava autonomia para ela andar, como hoje em dia tem aquelas de grafite, de carbono, não sei das quantas, que, né? Tem pessoa até que corre com isso, né? No Paralimpíada e tal. A prótese dela era uma prótese que ela carregava, não dava autonomia, ela tinha que usar a muleta e ela usava a prótese para o olhar dos outros, para que o olhar do outro não fosse preconceituoso com ela, né? E você sabe que terminou o filme? Ela deixou a prótese, nunca mais usou. Sério? Então aquela cena do filme acaba sendo real, então? Sim, a cena que ela vai ela vai na exposição, o mexicano, né? o José Torres Campana, né, que é o nome do personagem, expõe a tela na Bienal. Nós conseguimos entrar na Bienal, botar na parede lá, tivemos autorização, fizemos como se ela estivesse participando da Bienal, e a personagem tira a prótese na frente da tela e deposita ali e abre mão e sai andando, e ela nunca mais pôs, depois daquele momento, nunca mais pôs a prótese. Nossa, que interessante! Botou no armário, depois de um dia jogou fora, queimou todas as fotos que ela tinha antes de perder a perna, qualquer foto que aparecesse, ela foi amputada, acho que com 13 anos, né? Então, tudo que aparecia ela com perna, ela se livrou. Ela fala no making-off no DVD tem um making-off, né? E ela comenta isso. E ela era atriz já? Não era, porque você falou que ela tinha feito direito, então eu fiquei em dúvida. Ela estava terminando o curso de direito, mas ela era uma pessoa... Quando eu fui conhecê-la, ela tirou a prótese, dançou, leu poesia, cantou Chico Buarque, leu as poesias que ela escreveu. Ou seja, ela tem essa aptidão, mas é que tá. Ela, ela não tinha nunca coragem de avançar sobre um território que para ela não fazia parte da possibilidade mesmo, preconceito, coisa. E o filme abriu isso para ela, né? Olha, que interessante. E já valeu a pena ter feito, só pela transformação que fez na vida da Lília, o filme já valeu muito a pena. Já valeu mesmo. E o artista também, aquilo que você falou da vulnerabilidade, do poder do artista com a modelo, ele explica isso no momento, ele fala isso, né? Ele fala porque ele participou na época que teve o terremoto no México, acho que era de 85, ele estava morando até no interior, né?
no interior, assim, mesmo zona rural. E aí, quando teve terremoto, ele foi para Tepito, um bairro periférico lá, onde teve, não sei se é Tepitos, não lembro, e é uma região que sofreu muito com esse abalo sísmico, e teve muita gente vulnerável ali naquele, né, que perdeu as coisas e tal. Então ele foi para lá, foi morar nesse bairro para tentar ajudar as pessoas a se reorganizar, a reconstruir. Trabalho voluntário e tal. Então lá ele percebeu diversos aspectos sobre a violência, das pessoas que se aproveitaram da situação de vulnerabilidade daquelas pessoas. Então ele passou muito tempo que a pintura dele tinha a ver com essa violência. E ele precisava, com a idade dele, com 60 e poucos anos, eu preciso me reinventar, eu preciso ir para a vida, eu preciso ir para o amor, para a sexualidade, para a procriação, para o erotismo, né? Então, para ele, foi essa tentativa de sair desse lugar. E para mim, que vinha de filmes de violência, de matadores, ação entre amigos, vazou, para mim também foi legal. Eu assumi esse discurso dele para mim mesmo, né? E aí inicia uma sequência de filmes que eu fiz mais sobre relações amorosas, afetivas, e fui buscar essa luz aí que eu fui desembocar no Pitanga, né? Nossa, olha só, né? Como é realmente a arte transformando a vida das pessoas. Esse filme mostra isso, né? O caso da Lilian, que deixou a prótese, ele também, o resgate que ele teve aí com a arte, né, nesse momento tão difícil que ele viveu. Então, é realmente a arte transformando, né, a vida das pessoas. Isso aí. Olha, quem ficou interessado em ver o filme, tem um site chamado Filmelier. Tipo sommelier de vinho, que é Filmelier. E lá você coloca meu nome lá, o que eles fazem? É um agregador, né? Ele tem os filmes, divide em programas, aí se botar meu nome aparece todos os filmes e em que plataforma ele está disponível. Ah, que interessante. Se está no iTunes, se está no Netflix, se está em que lugar está. Aí você clica lá o filme que você quer ver, ele vai te levar até a página da plataforma que o filme está disponível. Filmelier. Igual de sommelier. É. Beto, mais uma vez, muito obrigada. O papo de hoje também foi delicioso. Até a próxima semana, a gente comentando mais um filme. E agora a gente vai ficar com a Viva Cozinha, com mais uma receita aí, com os temperos, que o Beto sempre sugere algum tempero aqui pra gente. Beto, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Até a próxima. Agora vamos ver o que a Viva Cozinha escolheu dos sabores brasileiros para o filme de hoje. Ayla, mais uma vez, é uma delícia receber aqui você no nosso estúdio para falar uma receita da cozinha brasileira. Bom, muito obrigada mais uma vez. Hoje eu vou ensinar a fazer um lanche de queijo. Né? Acho que tem tudo a ver aí com a cena do filme, mas eu vou dar uma diferenciada nesse lanche de queijo. Vamos fazer um lanche de queijo com cebola caramelizada e tomate confitado. A escolha dessa receita tem tudo a ver com o filme, porque hoje nós estamos comentando o filme Crime Delicado. E nesse filme tem uma cena em que o protagonista, ele meio que devora um sanduíche de queijo. Então essa escolha tem tudo a ver. Então, vamos ver essa receita desse sanduíche que já me deixou com água na boca, passo a passo. Bom, eu escolhi essa receita para vocês hoje porque tanto a cebola caramelizada quanto o tomate confitado você pode usar para várias coisas, tá? Então, assim, é um coringa. Essa cebola caramelizada, quem me conhece lá da Viva Cozinha sabe que eu sou fã. Eu adoro fazer uma cebolinha caramelizada. E ela exige um pouquinho de paciência, tá bom? Porque a cozinha exige paciência. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 2 cebolas, cortar em fatias bem finas. Você pode usar até um mandolim para te ajudar a cortar essa cebola. Então, você vai pegar uma panela, colocar 2 colheres de sopa de manteiga. Manteiga sem sal, eu sempre uso sem sal porque eu acho que é um coringa na cozinha, é mais fácil para você usar tanto para receita doce quanto para salgada, mas pode ser com sal aí se você tiver na sua casa. Então colocou essas 2 colheres de sopa de manteiga, colocou as 2 cebolas lá, deixa o fogo praticamente desligado, aquele fogo bem baixinho, e aí você vai mexendo de vez em quando.
não tem açúcar nessa cebola caramelizada. Ela vai caramelizar por ela mesma, tá? Então você vai deixar ela ali, vai ficar quase uns 40 minutos. Vai mexendo de vez em quando, vai deixando no fogo bem baixinho e vai deixando ela ali com um tempinho. Você pode colocar um pouquinho de sal, porque o sal ajuda ela a dar aquela murchada. Quando ela estiver já douradinha ali, bem caramelizada já, o que você vai fazer? Você vai colocar um ramo de tomilho e vai deixar ali esse tomilho junto com ela. E aí você vai colocar meia xícara de vinho. Pode ser o vinho branco ou vinho tinto. A intenção é só que esse vinho seja seco, ok? Bom, aí essa cebola vai ficar ali caramelizando. Vamos contar 1 hora? Mas vai valer a pena, tá? E essa cebola, gente, guardou num pote de vidro na geladeira, ela dura até uns 20 dias. Que interessante. Tá? E aí você pode usar pra comer com uma carne, você pode usar pra comer num lanche, numa pizza, como você quiser, numa salada, do jeito que você quiser. Enquanto a sua cebola tá lá caramelizando, o que você vai fazer? O seu tomatinho confitado, que também é outra coisa que você pode usar com várias coisas. Então, numa assadeira, você vai colocar o tomate, pode ser aquele tomate sweet, pode ser aquele coquetel que é o mais redondinho. Você pode até fazer com tomate italiano normal, você só pode cortar ele ali em pedaços menores, tipo em 4 ou em gomos, né, e confitar ele. Confitar, o que significa? Um fogo baixo e a gordura, né? Toda vez que você vê esse termo confitado, é isso. É uma coisa que foi feita num fogo baixo e dentro de uma gordura. Então você vai acomodar os tomates numa assadeira, colocar ali, você pode colocar o que você tiver na sua casa de tempero. Eu gosto muito de colocar manjericão, tomilho. Sou fã do tomilho, gente. Tomilho é um dos meus favoritos. E aí você vai colocar também uns dentes de alho. Você pode colocar com a casca mesmo, que aí é aquele dente de alho que depois fica como uma pastinha. Para os fãs de alho, pode usar esse alhinho para passar no pão depois, que fica delicioso. E aí você vai regar com bastante azeite. Importante que seja um azeite de qualidade, porque você vai ter bastante o gosto do azeite ali presente. Tempera com sal, pimenta do reino, leva para o forno. O forno deve estar a uns 160 graus. Ele vai acompanhar o tempo da cebola aí, os dois vão ficar praticamente juntos. E tomatinho confitado, colocou num potinho geladeira coberto com azeite, você tem o tomate confitado aí para semanas, tá? E também acompanham várias outras coisas. Esse lanche eu sugiro que você faça ele com pão de fermentação natural. Hoje é muito fácil a gente comprar um bom pão de fermentação natural, mas também pode ser com um pão de forma ou com um pão italiano. Então você vai precisar de uma frigideira, passar uma boa camada de manteiga ali, que, né, manteiga é sempre bom. Leva ele numa frigideira, dá uma chapeada nesse pão para ele ficar bem tostadinho. Aí você vai usar um queijo. Eu vou sugerir aqui um queijo meia cura. Um queijo brasileiro muito bom, né? Então a gente vai usar um queijo meia cura. Pode ser um queijo da Canastra também. Hoje temos queijos maravilhosos aí premiados da Canastra. Então você pode ralar ele no ralador na parte grossa, fazer uma camada desse queijo, colocar esse pão você vai colocar o pão, o queijo, e aí você vira com o queijo para baixo para ele derreter. Quando ele estiver bem derretidinho ali, você já vira, porque você não quer ele tostado duro. Aí você vai colocar a cebola caramelizada, os tomatinhos, faz outra fatia de pão tostadinho na manteiga, fecha, corta no meio e ó, tá pronto. Meu Deus. É isso. Que delícia! Ela é super e muito boa essa dica da cebola e do tomate que Sim. você pode fazer e guardar. Sim, né? Esse tomatinho você pode usar ele em salada, você pode usar ele na pizza também, em brusquetas. E outra, você pode aproveitar o azeite que você fez ele, porque fica super temperado. Então você pode usar para temperar uma salada, para fazer um macarrão, você pode começar com esse azeite para finalizar. Então assim, é uma receita muito bacana para você ter aí na sua geladeira. Muito bom, muito delicioso. Obrigada mais uma vez, Ana. Muito obrigada, Fátima. E até a próxima semana. Até! Não esqueça que a gente está no YouTube, no Spotify, no Portal JJ, no blog do Temperos. Então você tem como ver essa receita e outras que a Viva Cozinha já deixou lá. Então se inscreva no nosso canal, assim você pode acompanhar.
Começa a seguir a gente no Spotify. E se você fizer a receita, se fizer qualquer receita que tenha lá, manda uma foto pra gente com a hashtag Programa Temperos de Cinema, que a gente vai publicar no nosso Instagram. Um abraço e até a próxima semana.